tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez a uma sessão destes webinars sobre proteção de dados, organizado pelo Data Knowledge Club e que conta com as presenças regulares de Alexandre Sousa Pinheiro, diretor da ASP, de Luís Filipe Antunes, diretor da Tech Privacy, DPO da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e eu próprio, consultor na LCG. Para esta sessão em particular, convidámos e tivemos o maior dos prazeres em que tenha aceito a presença da Cristina Máximo Santos, professora universitária e DPO da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o tema da sessão de hoje é sobre avaliações de impacto, os também chamados de PIAs. Nós temos, portanto, focado a discussão e a troca de impressões, conhecimento, sobre alguns dos temas que são mais marcantes, ou que consideramos que têm sido mais marcantes, no contexto das organizações e na adaptação das mesmas para com a legislação da proteção de dados, e este das avaliações de impacto é um dos temas que tem sido recorrentemente, inclusive, solicitado para que tivéssemos este momento de discussão. Achámos por bem então convidar a Cristina e poder ouvir e partilhar com todos portanto, o conhecimento, as experiências, as dúvidas, os anseios. Há pouco, antes de começarmos a sessão, estávamos a falar disso mesmo. Aliás, peço desculpa pelo ligeiro atraso, foi meu, porque eu estava tão entretido a ouvir os três tertuliantes a trocarem impressões que deixei passar os minutos de início. Portanto, antes de mais, a avaliação de impacto, portanto, ao abrigo do artigo 35º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem estas implicações e estes receios, designadamente de como identificar naturalmente as ameaças, os impactos, a severidade e a probabilidade de que algum tipo de impacto aconteça. É nesta gestão de risco que depois se identificam medidas de mitigação. A forma como estas avaliações de impacto devem ser elaboradas, executadas e integradas em termos de sistema de gestão de proteção de dados, levanta obviamente depois algumas questões relativamente à própria natureza das organizações e de como é que esta avaliação regular do risco e do impacto depois se enquadra no dia-a-dia, seja por uma questão de desafios estruturais, seja, se estivermos a falar de organizações, por exemplo, que têm que necessariamente analisar a sua cadeia de valor, a sua cadeia de abastecimento, necessariamente também perceber qual é o risco inerente a seus subcontratantes e a essa cadeia de valor. Sem perder mais tempo, e como já vem sendo hábito, passo a palavra ao Alexandre para um primeiro contexto da realidade aqui da avaliação, das avaliações de impacto, e depois prosseguimos com a nossa interação, deixando a nota que no final há sempre espaço para participação, para respostas a questões e para ouvir inclusive comentários ou contributos que achem pertinente. Alexandre, por favor. Muito obrigado, Filipe. Cumprimento a Cristina, cumprimento o Luís também, cumprimento todos os nossos participantes na sessão de hoje. O que eu pergunto é se a tela está com algum elemento. Está com vários, estamos a ver o teu desktop. Estávamos a ver os vários elementos do teu desktop. Que bom. Não sei se é uma violação de dados já agora. Não, no caso não. E agora, está tudo bem? Agora não estamos a ver. Ainda não estás a partilhar. Agora já estou. Agora sim. Bem, a matéria do Impact Assessment já se fazia sentir nos tempos da Diretiva 95/46. Portanto, não se pode dizer que o Impact Assessment tenha sido trazido para a proteção de dados pelo regulamento, pelo RGPD. O que se pode dizer, e essa é uma verdade quanto a mim evidente, é que com o regulamento de proteção de dados houve, para já, campos de obrigatoriedade relativamente ao Impact Assessment que eram boas práticas no passado. E, por outro lado, encontramos também a regulação
do Impact Assessment de acordo com novas figuras que estão previstas no regulamento, nomeadamente com o encarregado de proteção de dados e também no contexto de um novo modelo de supervisão. Ora bem, o documento que trago aqui é um documento conhecido do grupo do artigo 29 sobre esta temática, portanto o documento de 2017, onde esta matéria é apreciada, e há aqui uma referência logo à partida que coincidem muito com aquilo que é a visão do RGPD que muitas vezes o Luís nos traz. Ou seja, que há aqui um risk assessment fundamental para a avaliação deste instrumento e que o Impact Assessment, portanto aqui a DPIA, é um processo construído para funcionar como um modelo de compliance. Portanto, é uma conclusão importante que nos é trazida desde o início por este documento do grupo do artigo 29, onde está aqui o Risk-Based Approach como um elemento de base relativamente a esta matéria. Temos que perceber até que ponto é que devemos utilizar o Impact Assessment como meio obrigatório. Portanto, o Impact Assessment pode ser realizado pelo responsável pelo tratamento quando o entender adequado. Agora, nem sempre ele é um elemento obrigatório. E temos, quanto a isso, não só o Regulamento 1/2018 da Comissão Nacional de Proteção de Dados, regulando essa matéria no ordenamento jurídico português, mas também o artigo 35, particularmente o artigo 35, número 3, quando nos fala em situações em que a realização de avaliação de impacto é fundamental. Portanto, o que nós temos no artigo 35, número 3, são os tratamentos automatizados, especialmente aqueles que conduzem a situações de profiling, portanto é o que decorre do artigo 35, número 3, a linha A, aqueles que estão integrados dentro do tratamento de dados que têm proteção especial, portanto, do artigo 9º, número 1, ou do artigo 10º do regulamento, e também aqueles que se prolongam dentro das zonas acessíveis ao público ou em grande escala. Portanto, aqui a questão da grande escala, isso depois também acaba por estar traduzido no considerando 91, é uma situação que fundamenta a necessidade de realização dos Impact Assessment. Eu chamo a vossa atenção no considerando 91 para uma situação curiosa, em que se diz que o tratamento de dados pessoais, portanto isto é o considerando 91, não fui eu que escrevi, o tratamento de dados pessoais não deverá ser considerado de grande escala se dissesse respeito aos dados pessoais de pacientes ou clientes de um determinado médico, profissional de saúde, profissional de cuidados de saúde, hospital ou advogado. Portanto, vamos lá ver, o hospital aqui como um elemento que não pode ser considerado de grande escala, só pode ser um equívoco. Isto não tem outra forma que não seja a de ser interpretado como um equívoco. Isto já foi identificado há algum tempo, mas em nenhuma das retificações ao regulamento se introduziu esta alteração, mas apesar de se encontrar dentro de um considerando, eu penso que isto seria do maior interesse no regulamento em língua portuguesa fazer desaparecer este elemento, que não tem aqui propriamente digamos que, como se diz hoje em dia, uma adesão à realidade, não é?
Um hospital será exatamente o contrário do que está. Ora bem, no artigo 35 nós temos aqui situações em que as avaliações de impacto devem ser realizadas, portanto o dever aqui não é aquilo que dependa da opção do responsável por tratamento, é mesmo tem mesmo uma natureza jurídica, quando implica um elevado risco para direitos e liberdades das pessoas, nomeadamente decorrente da utilização de novas tecnologias, portanto, novas tecnologias dentro da tecnologia da informação. Portanto, quando haja aqui modificações em que possa existir uma alteração das consequências do tratamento de dados, evidentemente que devemos ter aqui uma avaliação de impacto. Estas avaliações de impacto são uma forma de garantir que a instituição está a cumprir o regulamento. Portanto, isto está relacionado, tal como se encontra hoje, está relacionado com um novo modelo de supervisão em que vamos ter uma diminuição do controlo ou do controlo prévio. Não se pode dizer que ele tenha terminado, mas é manifestamente residual e existe este controlo por parte da organização e não da autoridade de controlo, por isso é que há uma especialização tão forte no que diz respeito a estas normas. A Cristina Máximo dos Santos falará com outro cuidado, mas é importante tomarem atenção que nos termos do artigo 35, número 2, o encarregado de proteção de dados deve participar na elaboração da avaliação de impacto através da emissão de parecer. Portanto, é o que consta do regulamento, através da emissão de parecer. Portanto, não adotando ele próprio, o encarregado, ou ela própria, encarregado de proteção de dados, como a posição definitiva que vai ser adotada pela organização relativamente a este modelo de controle. Ora bem, no artigo 4º deste artigo 35, perdão, no número 4 deste artigo 35 temos a obrigatoriedade de existir uma lista de matérias relativamente às quais, por uma questão de transparência, deva existir a realização de avaliações de impacto. Como já vos disse, no caso português, a CNPD aprovou o Regulamento 1/2018, depois de ter estado em apreciação pública nos termos do Código do Procedimento Administrativo, e no artigo 35 é ainda de referir como elemento fundamental e que depois será devidamente concretizado, nomeadamente pelo Luís Antunes, os elementos que devem fazer parte desta avaliação de impacto. Portanto, as questões da necessidade, da proporcionalidade do tratamento, e há aqui necessariamente uma relação jurídica com os princípios que estão no artigo 5º, nomeadamente com o princípio da minimização e nomeadamente com princípios de finalidade, a indicação da sistemática que seguem estes tratamentos. Portanto, tudo isto acaba por ter também uma maior explicitação ao longo do regulamento, nomeadamente do considerando 75, depois também nos considerandos 90 e 91, mas este caso em concreto no considerando 75, a avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares. Portanto, aqui estamos a falar essencialmente nos direitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, portanto não estamos a falar de um quadro que envolva
um catálogo completo de direitos e liberdades e garantias, embora não possa deixar de se considerar o artigo 7º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia relativamente à vida privada, portanto esse aí será outro elemento que deve ser tomado em consideração aqui nesta avaliação, e também as medidas previstas para garantir os mecanismos de segurança, quer físico, portanto, quer de segurança física, quer de segurança lógica ou segurança tecnológica. Portanto, são esses elementos que também retiramos aqui do artigo 7º do regulamento. Depois, temos que verificar a relação entre responsável e subcontratante e, eventualmente, de uma cadeia de subcontratantes. Portanto, tudo isso tem que ser tomado em consideração e depois visto de acordo com a legislação aplicável à relação entre responsáveis. Portanto, aí já há mais uma relação jurídica entre responsáveis e subcontratantes e possíveis subcontratantes de subcontratantes. Portanto, eu diria que este é o modo de introduzir o tema e passaria ao Filipe para destacar a palavra para a Cristina e para o Luís. Obrigado, Alexandre. Antes só de passar aqui a palavra, num primeiro momento, à Cristina, por aquilo que acabaste de descrever, e é, obviamente, isso interpreta-se não só do regulamento, como da própria lei e do próprio regulamento 1 de 2018 da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas muitas vezes isto não é tido em consideração, parece-me a mim, e portanto pergunto, Alexandre, se concordarás, a noção ou a necessidade das avaliações, de realizar avaliações de impacto, obviamente tem por base o risco inerente, mas, como o próprio nome indica, o impacto nos titulares. E, por muitas vezes, as organizações, pelo menos tem sido alguma experiência que tenho tido, as organizações olham para os DPIs como mais um item a cumprir. E, portanto, sou obrigado a preencher DPIs porque encaixo nestes itens, sem uma noção concreta de que é o impacto que advém que deve ser identificado, porque os DPIs podem resultar em identificação de baixo risco e, portanto, com pouca interferência ou alteração nas políticas, processos, procedimento, nas componentes jurídica, processual ou técnica, ou então com grande impacto. Mesmo que seja uma atividade que à partida não pareça de muita relevância, o impacto no titular é que vai depois ditar de que forma é que a organização acaba por se adaptar. Mas, eu diria que... Desculpa. Não, é isso. É que a percepção que eu tenho é que a leitura do regulamento e a leitura da legislação, por vezes, não dá o devido ênfase aqui à importância e ao âmbito. Pois, o que estão aqui em causa são tratamentos de dados pessoais e, portanto, o impacto vai verificar-se sobre o titular da informação dentro do contexto de um tratamento que diz respeito a esta temática. Eu diria que, relativamente ao Impact Assessment, tal como à segurança da informação, isso aqui o Luís já nos trouxe aqui informações dessa natureza, quer dizer, o que acontece é que muitas vezes as organizações guardam uma reserva final, para não dizer é uma espécie de patinho feio esta questão da segurança e esta questão da realização do Impact Assessment, quando nós só temos efetivamente uma garantia de que temos efetivamente proteção de dados, se estiverem cumpridas as regras de segurança e tiverem sido feitas as avaliações competentes e necessárias para chegarmos aí. Portanto, nós temos falado, mas o que aconteceu em França com o incêndio em Estrasburgo da empresa que tinha a maior cloud
francesa dá-nos a ideia disto, quer dizer, houve perdas muito fortes no que diz respeito a informação pessoal. Não conheço ainda nenhum relatório, ainda nada que aponte para as causas dessa situação, mas muitas vezes o que sucede é que não há consciência de que se precisa à partida, portanto esta avaliação é feita ex ante do impact assessment e depois da utilização das medidas de segurança necessárias e que acabam por contribuir para a proteção de dados. Portanto, a proteção de dados é, como já temos aqui falado muitas vezes, proteção de dados não é só direito, proteção de dados não é só tecnologia, proteção de dados não é só procedimentos, é isto tudo junto. Agora, quando implica investimento, por vezes, há uma atitude diferenciada. Claro, claro, é mais complicado. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, obrigado, Alexandre. Cristina. Ora, então, boa tarde. Eu vou tentar fazer a projeção dos slides. Em primeiro lugar, gostava de, naturalmente, agradecer o convite para esta conversa. Do meu ponto de vista e do meu, enfim, dos meus comentários, é uma conversa. Não há aqui nada de científico na intervenção que vou fazer. Esse aspecto mais científico são para o professor Alexandre Sousa Pinheiro e para o professor Luís Antunes. Mas o meu agradecimento pelo convite e por tão generoso painel de convidados. Agradecer também aos participantes e, naturalmente, todas as opiniões que aqui exprimir são a título pessoal e não enquanto DPO da Caixa Geral de Depósitos, só a mim, portanto, me vinculam. Isto de falar depois do Alexandre facilita enormemente a minha tarefa, se eu conseguir passar os slides, coisa que não estou a conseguir. Assim, já está. Penso que estão a ver. Sim. A minha tarefa, muito obrigada, a minha tarefa está, portanto, muito facilitada depois da intervenção inicial do Alexandre Sousa Pinheiro, porque exatamente ele focou aquilo que são o enquadramento legal e regulatório dos DPIAs. Eu vou utilizar a expressão DPIAs porque é mais simples e mais concisa do que avaliação de impacto de proteção de dados. E para verem como é simples a minha mensagem, eu vou-me limitar ao quê, ao quem, o porquê, aos quantos e depois ao como. E o que é isto do DPIA? Pois é um processo para descrever o tratamento de dados, avaliar a necessidade e proporcionalidade desse tratamento e a gestão e proceder à gestão dos riscos associados. E, portanto, se estão identificados riscos, é necessário, como passo seguinte, naturalmente, a identificação das medidas de mitigação adequadas, porque o risco nunca desaparece, ele mitiga-se, não é? Mas o que interessa aqui, de facto, e é relevante, é a questão da mitigação. Depois, é um aspecto que para mim é transcendental, porque é uma mudança de paradigma e o Filipe, com a questão que colocou ao Alexandre, acentuou isso mesmo, é que naturalmente que as empresas e sobretudo as empresas que se prezam, passa a expressão, as empresas que importam, têm uma gestão de riscos sã e prudente. No entanto, a ótica da avaliação dos DPIAs, da avaliação de impacto, tem um foco diferente. Não é os riscos das empresas, é o risco para os titulares dos dados. E é esta mudança de mindset, se me permitem, que tem sido, do meu ponto de vista, o mais difícil passo a dar aqui em matéria da gestão e do ciclo da gestão da proteção de dados. Porque, invariavelmente, a partir do momento em que
as empresas começaram efetivamente a fazer estes assessments, a ótica, de um modo geral, aparece distorcida, porque é a ótica sempre dos riscos próprios das empresas. E, invariavelmente, só quando os DPIAs chegam ao DPO, digamos assim, e quando o DPO começa a fazer a análise, é que há aqui um voltar atrás para dizer ao responsável pelo tratamento que a ótica da identificação do risco está errada, porque não são os seus próprios riscos, mas sim os riscos para os titulares de dados, para a proteção dos titulares de dados. E isto é algo que daqui a alguns meses faz 3 anos de aplicação plena da RGPD, mas não está, do meu ponto de vista, naturalmente, não está ainda adquirido. É ainda preciso fazer aqui este enforcement, é preciso voltar a recolocar a tónica no titular dos dados, porque isto ainda não é connatural nas avaliações de risco que os responsáveis pelo tratamento devem fazer. Depois o porquê é porque assegurar e demonstrar a conformidade dos tratamentos de proteção de dados é algo que o responsável pelo tratamento deve fazer a todo tempo, o princípio da responsabilidade, o artigo 5º, número 2, e porque estamos a falar de risco, estamos naturalmente a falar de um processo muito exigente, um processo que é dinâmico, porque isto não é uma avaliação num momento pontual e podemos estar descansados porque está feita a avaliação de risco, podemos descansar. Não, o risco altera, cresce e reduz e, portanto, as medidas de mitigação têm que sofrer igual acompanhamento. Há, portanto, necessidade de fazer uma revisão periódica do risco. E tudo isto documentado, tudo isto evidenciável, porque, naturalmente, que a todo momento o responsável pelo tratamento, de acordo com o princípio da accountability, da responsabilidade, deve poder demonstrar exatamente esta conformidade. Quanto aos quandos, se me permitem, quando é que é obrigatório ou quando é que tem que se fazer uma avaliação desta natureza? Bom, em linguagem muito simples, quando o novo tratamento de dados tem inovação, seja essa inovação trazida por uma nova tecnologia, por um novo processo ou por um novo produto ou serviço, digamos assim, destinado, criado, concebido para os clientes. Mas, feita esta primeira triagem, digamos assim, portanto, novos tratamentos que, associados à inovação, ainda assim, só é, digamos assim, necessário fazer o DPIA quando, para além desse primeiro crivo, ou desse primeiro filtro, desse tratamento resultar um risco elevado para os titulares dos dados. Portanto, não é qualquer novo tratamento não associado à inovação num daqueles 3 vetores, ou tecnológico, ou processos, ou produtos, mas sim aqueles tratamentos que cumulativamente representem um risco elevado para os titulares dos dados. No fundo, e o RGPD, no fundo, indica-nos 3 quandums, no artigo 35. Em que os DPIAs são obrigatórios, como também já foi referido, vou só sumariar, quando o tratamento resulta na definição de perfis, ou utilizar a definição de perfis, quando há um tratamento em larga escala das categorias de dados com proteção especial, como é o caso do artigo 9, as categorias especiais de dados, e os dados relativos a condenações e infrações penais, artigo 9 e 10º, e depois o controle sistemático de zonas acessíveis ao público em larga escala, que também já foi abordado e não vou, no fundo, trazer aqui mais-valia ao referir. Como naturalmente o Alexandre também já mencionou, e ainda antes mesmo do RGPD se tornar plenamente aplicável, em maio de 2018, como sabem, o então grupo de trabalho do artigo 29, através destas orientações, veio aqui, no fundo, auxiliar o intérprete, definindo os critérios para aferir o risco elevado. E há aqui um conjunto de critérios, exatamente para ajudar os responsáveis pelo tratamento a, no fundo, interiorizarem e verificarem se devem ou não realizar estas avaliações de impacto, mas, em boa verdade,
e pela experiência que tenho, por boas que sejam estas orientações, em alguns casos até têm hipóteses mais ou menos práticas para ajudar o responsável a situar-se, não são de grande auxílio para questões muito concretas e mais adiante tentarei demonstrar porquê. O Alexandre também já referiu, e estes no fundo são quandums, ou seja, de PIAs de realização obrigatória além das 3 situações do artigo 35 do RGPD, que a CNPD, no Regulamento 1/2018, identificou. São, no fundo, 9 conjuntos de tratamentos, ou 9 tratamentos, em que é, de facto, obrigatória a realização de TPIA, porque, naturalmente, há risco elevado para os titulares dos dados. A publicação destas listas é obrigatória, o RGPD obriga a que as autoridades de controlo nacionais façam essa divulgação. Também diz que as autoridades nacionais de controlo podem, eu acrescento, devem publicar listas de tratamentos não obrigatórios, porque, em bom rigor e para a segurança jurídica, penso que não se pode concluir que, se a CNPD, no caso português, definiu neste regulamento que estes são os tratamentos que obrigam a DPIA, todos os outros estão excluídos. Portanto, a bem da simplicidade, da segurança jurídica e para auxiliar os responsáveis pelo tratamento, era muitíssimo conveniente que a CNPD pudesse publicar, ainda que gradativamente, começava, é uma sugestão naturalmente, começava por listas de tratamentos mais simples e de onde resultaria a não obrigação de realizar DPIA e poderia ir sistematicamente acrescentando essa lista, no fundo, para aqui auxiliar o mercado a identificar mais rigorosamente as situações em que o DPIA deve ou não ser efetuado. Quanto ao como é que se fazem estas avaliações? Bom, 2 momentos. Um momento mais material, como é que se faz isto, que perguntas, que métodos é que se utilizam, e um momento mais instrumental, ou seja, quais são as ferramentas para fazer estas avaliações, visto que, se elas têm que ser documentadas e evidenciáveis a todo o tempo, que ferramentas é que podemos utilizar? Claro que o mercado já tem soluções informáticas para responder a este quando instrumental. Dizem-me os peritos que utilizar um Excel com todas as potencialidades que o Excel permite também assegura a questão instrumental de realizar o DPIA, mas do ponto de vista material, enfim, a prática que conheço, não só no setor onde trabalho, é que há primeiro um chamado pré-DPIA, uma lista mais restrita, onde se faz um conjunto, onde há um conjunto de questões, daí a questão de questionário de avaliação pré-DPIA, ou de pré-assessment para DPIA, em que há um conjunto de questões que devem ser respondidas pelo titular, pelo responsável pelo tratamento, para identificar se naquele tratamento que ele está a descrever ou que ele pretende descrever e que pretende iniciar, quais são as tipologias de dados, se são categorias especiais, se há transferências de dados, portanto, no fundo, questões que, pela resposta positiva ou negativa, vão aqui como que ou somando, porque um dos métodos possíveis é, se houver 2 questões respondidas com sim, isso leva automaticamente à realização do DPIA integral com todas as fases subsequentes, mas no fundo são questões para despistagem da necessidade ou não de fazer globalmente e integralmente a avaliação de risco. Mais uma vez, na ótica do titular dos dados. É essa a ótica, não os riscos para a empresa, mas para o titular dos dados.
No fundo, o responsável pelo tratamento deve fazer aqui a identificação das categorias dos dados, das categorias dos titulares dos dados, porque naturalmente os menores e as pessoas vulneráveis pode dar aqui um resultado diferente em termos de obrigatoriedade de realizar o TPIA. Se houve ou não a audição dos titulares dos dados, quer através de inquéritos de satisfação ou por outra via qualquer, os fluxos de dados, os sistemas e aplicações informáticos envolvidos, os riscos, a avaliação, os mitigantes, o plano de mitigação e aqui chegados com todo este exercício concluído ou preenchido, o parecer do DPO. E como também já foi salientado, e naturalmente com as devidas aspas, o DPO aparece aqui em sede de avaliação de impacto um pouco nas vestes que a CNPD tinha no modelo de supervisão que abandonámos com o RGPD em maio de 2018. Porque a avaliação de risco era feita pela CNPD e vertida na autorização concedida, no caso de ser um parecer favorável, ou na recusa da autorização, no caso desse parecer ser desfavorável. Ora, já disse que é com as devidas aspas, é esse o papel que, no fundo, é atribuído à intervenção do DPO, mas o DPO aqui, como naturalmente o RGPD simboliza e significa, a intervenção ou este parecer do DPO não veda ao responsável pelo tratamento a prossecução desse mesmo tratamento. A consequência que o RGPD retira do parecer desfavorável do DPO é um ónus agravado de fundamentação para o responsável pelo tratamento. Porque nessa situação, o responsável pelo tratamento, se quiser prosseguir o tratamento, naturalmente que o prossegue, à sua responsabilidade, artigo 5º, número 2, tem é que fundamentar acrescidamente porque é que se desvia, porque é que se afasta do parecer do DPO. Porque naturalmente a ótica sempre é a do titular dos dados, é essa a que preside ao parecer do DPO e é essa ótica que deve presidir também à avaliação efetuada pelo responsável pelo tratamento. Depois, e em jeito já de, eu não gosto de chamar dúvidas, gosto de ter uma perspectiva, acho que desafio é uma postura mais construtiva, porque a dúvida pode levar-nos a um impasse. Um desafio exige de nós o melhor para tentar contornar o obstáculo que temos pela frente. E, portanto, nesta perspectiva do dúvida, aqui partilhar também, mais uma vez, angústias, partilhar experiência. Não tenho soluções. Se vinham à procura dessas soluções, infelizmente não as tenho. Mas dizer-vos que, do meu ponto de vista e daquilo que tem sido a minha experiência, eu diria que os TPIAs são uma análise casuística. Eu bem sei que o RGPD, na parte final do número 1 do artigo 35, refere se um conjunto de operações de tratamento apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa única avaliação. Eu bem sei que o RGPD diz isto. O que é facto é que a minha experiência diária ou cotidiana é no sentido de que os tratamentos até podem ser globalmente semelhantes e os riscos até podem ser globalmente idênticos, mas os pormenores é nos pormenores que está o diabo, não é? Costuma dizer-se, e de facto, salvo raríssimas exceções, consegui ou achei adequado tratar num mesmo DPIA conjuntos de operações diferentes. Portanto, acho que esta parte final do número 1 do artigo 35 é difícil, de difícil execuabilidade prática. Por outro lado, partilhar convosco digamos assim, a dificuldade em fazer entender ao responsável pelo tratamento a necessidade de fazer o DPIA quando o fundamento de licitude do tratamento é o cumprimento de uma obrigação jurídica que recai sobre o próprio responsável pelo tratamento.
porque aí invariavelmente dizem, mas se é a lei que me obriga a tratar os dados, não é? Se é com base na lei que eu sou obrigada a tratar dados, porque é que eu agora vou ter que fazer uma avaliação de risco? E, portanto, aí, mais uma vez, muita sensibilização, muita formação aos colaboradores sobre o do responsável pelo tratamento para conseguir justificar esta exigência, para conseguir que percebam e intuam e, dessa forma, a avaliação de impacto seja feita com rigor e com uma finalidade útil, relevante em termos de conformidade com o RGPD. Depois, sei que, ao nível académico, estas questões são riquíssimas e são chão para reflexão profunda. Sei quem esteja no âmbito das avaliações de impacto a analisar se, além dos riscos, se devem ter em conta também os benefícios para os titulares dos dados. Não me choca, sinceramente não me choca, embora do ponto de vista literal o RGPD fala em riscos e riscos elevados, portanto não é qualquer risco que está aqui na gênese das avaliações de impacto. Ainda assim, temo que avaliar os benefícios para o titular dos dados permita às empresas responsáveis pelo tratamento uma posição paternalista relativamente aos titulares dos dados, nomeadamente nos campos da saúde, nos campos, por exemplo, da condução de automóveis inteligentes, em que, caso ocorra um sinistro, são acionados mecanismos de alerta, supostamente para benefício e para tutela do próprio titular dos dados, mas a fronteira com a proteção e com a privacidade, para mim, não está claramente definida e, portanto, que ainda que essas tecnologias sejam pensadas e criadas para benefício dos titulares dos dados, não dou por adquirida que não haja aí questões a merecer uma reflexão mais aprofundada. Por outro lado, e questões muito concretas, se há um determinado tratamento que foi ainda autorizado pela CNPD, continuamos a tratar dados nessa base, mas agora há uma única atividade de tratamento que eu vou substituir por uma aplicação informática, por exemplo, se por essa razão sou ou não obrigada a fazer DPIA porque é uma nova tecnologia que está em causa e, numa certa ótica, ela portanto, há aqui inovação. São questões como esta que muitas vezes tenho que validar junto do responsável pelo tratamento, analisar, nomeadamente questões muito concretas. Se eu já faço um tratamento de dados quando no meu call center, e se agora, em vez de humanos no call center, eu tenho um assistente virtual digital, ou digital virtual, e há dias foi posta em consulta pública, foram postas em consulta pública as orientações sobre estes assistentes virtuais digitais. Se eu estou aqui fundamentalmente a alterar um tratamento que está autorizado, ou se eu estou apenas a alterar aqui uma pequeníssima atividade no âmbito deste tratamento mais lato e que me obriga agora a fazer um DPIA integral de um tratamento de dados que, aliás, eu venho fazendo há muito tempo e agora, até para, enfim, para estrear estes assistentes digitais que estão na moda e vão naturalmente expandir-se grandemente, se eu permito que esse assistente virtual faça apenas 3 atividades materiais muito pequeninas e muito circunscritas junto do titular dos dados. No fundo, onde é que há aqui a interseção também com as grandes questões da inteligência artificial e todas as outras campos da internet das coisas e outras que já não são o amanhã, já são o hoje e que podem aqui impactar também.
e em que medida também é que a chamada literacia digital do titular dos dados pode ou não afrouxar aqui a obrigação de fazer de PIA, porque há clientes, há titulares de dados que são muito mais expert em determinadas matérias do que as próprias empresas e, como tal, se isso faz aqui algum sentido e uma ponderação diferente em matéria de avaliação de impacto. A concluir, e é o meu último slide, ou melhor, há um último ainda a concluir este, e a propósito da atividade bancária, que naturalmente é aquela que exerço e a que estou ligada há mais tempo, mas que creio que o que vou dizer, tirando naturalmente as referências muito concretas aos diplomas legais, mas creio que o que vou dizer é transponível para outros setores de atividade, nomeadamente aquelas atividades que, como a bancária, não são atividades livres, porque a atividade bancária é uma atividade extraordinariamente regulamentada, carece de autorizações prévias, etc., e de avaliações sucessivas de idoneidade, de riscos, de controles, etc. Bom, a este âmbito, para lhes dizer que, de facto, esta questão da avaliação de impacto e retomando a intervenção do Alexandre, retomando a pergunta do Filipe, e seguramente o Luís vai pegar em alguns dos pontos desta minha intervenção para os comentar, a confluência daquilo que são as tradicionais, entre aspas, avaliações de risco que os bancos têm que fazer ou que outros responsáveis têm que fazer, são numa ótica diferente daquela que a avaliação de impacto do DPIA exige no âmbito da proteção de dados. E reparem, eu fui buscar este aviso do Banco de Portugal e esta instrução. Este aviso é um aviso que é chamado na nossa gíria bancária, é a nossa Bíblia, no fundo, de cultura organizacional, de governo interno e de sistemas de governo interno e controle interno. Ele, apesar de ter a data de 2020, revoga anteriores avisos sobre estas mesmas temáticas, só que este agora é muito maior, muito mais denso, são 60 páginas, portanto estão a ver a profundidade e a complexidade só pelo tamanho, não é? Intuem a dificuldade. Esta instrução complementa depois o aviso 3/2020 em matéria de classificação de riscos. E isto para dizer que, sendo a banca uma atividade tão regulamentada, tão sujeita aqui a regras que já não são sequer regras nacionais e muito menos europeias, embora a banca europeia seja supervisionada pelo Banco Central Europeu, mas há aqui um conjunto, fruto da crise financeira de 2008, há aqui um conjunto de regras que regem a atividade bancária que neste momento são regras mundiais. Ora, com este enquadramento regulatório transnacional, em que a matéria da gestão do risco assumiu aqui foros de verdadeira cidadania, e em que a classificação dos riscos obedece de facto a regras transnacionais, onde na categoria de riscos não há consagrado o risco de proteção de dados. O risco que eu identifiquei mais próximo é o risco residual chamado outros riscos e dentro dos outros riscos o risco de conformidade, e em que há critérios e metodologias de classificação do próprio risco. Esta ótica ou esta lógica diferente do risco para o titular dos dados é algo que não é intuitivo, eu quase me atrevia a dizer é contra natura para a gestão de risco da atividade bancária, e portanto eu antevejo aqui, e aliás tenho sentido isso
nos últimos 3 anos no exercício da função, aqui uma tarefa de missionação, passa a expressão, de sensibilidade e de formação muitíssimo exigentes para que, do ponto de vista não só da taxonomia de riscos, mas da própria metodologia de avaliação, ganhar aqui espaço para a proteção de dados e para transmitir exatamente o que é que releva nesta matéria. Porque, naturalmente, quando o modelo de supervisão era o de ser a CNPD a fazer a avaliação e dar as autorizações, isso é diferente de ser o DPO, ainda para mais no caso em que o DPO é um colaborador interno da instituição, e, portanto, é aqui também um problema de afirmação do DPO, acaba por estar aí situado. Eu disse, e este é mesmo o slide final, eu disse que não tinha soluções, mas eu tenho uma proposta. E, naturalmente, que a CNPD não pode conhecer toda esta exigência regulatória da banca, até porque a CNPD é a Autoridade de Controlo de Proteção de Dados para todos os setores de atividade. Eu partilhei aqui convosco as dores da banca, mas outras atividades igualmente muito reguladas têm aqui requisitos regulatórios próprios e, naturalmente, não podendo a CNPD abarcar todas essas fontes de conhecimento dos vários setores de atividade, a minha proposta, porque acredito piamente nela, é de facto a elaboração de códigos de conduta setoriais. É nesse sentido que tenho tentado colaborar no setor bancário, porque como um código de conduta é algo que é, digamos assim, articulado, avaliado e trabalhado em conjunto até à sua aprovação com a CNPD e as associações do setor de atividade em causa, só através desta possibilidade é que conseguimos fazer entender à CNPD que temos que cumprir aquela taxonomia e aquela classificação e metodologia de avaliação de risco, mas dar aqui força às avaliações de impacto no âmbito da proteção de dados. Muito obrigada, Filipe. Nada, Cristina, obrigado. Trouxe-nos aqui um conjunto de questões e preocupações que, sem dúvida, não se esgotam em respostas simples, porque implicam necessariamente uma reflexão interna da organização. Eu estaria tentado aqui ou a comentar ou a perguntar, mas não o farei, até por uma questão de tempo, e não só não o farei, como o Luís de certeza que fará muito melhor. E como temos, e para podermos ter a possibilidade também de interagir depois e de poder ter aqui algumas questões que já foram colocadas e ter a intervenção de algumas pessoas, vou passar já a palavra, por favor, ao Luís. Ora bem, boa tarde a todos, boa tarde ao Filipe, à Cristina, é um prazer estar aqui com ela e ao Alexandre. Eu penso que já estou a partilhar o meu ecrã, imagino que sim. Correto. Cristina, nós se tivéssemos combinado a apresentação e na sequência não podíamos ter feito melhor. Eu só acrescentei um slide, tenho alguns slides onde lhe respondo a um conjunto de questões, mas só acrescentei um, Cristina. E, portanto, este tema é o tema que eu mais gosto dentro da proteção de dados. É o tema de gestão de risco e impacto na privacidade. Aliás, grande parte do meu tema de investigação é a construção de tecnologia que consiga reforçar a privacidade no mundo digital. Portanto, claramente eu vou tentar ser rápido. Hoje pus aqui o meu cronómetro, mas tinha aqui conversa para durante muito tempo. O primeiro e o único slide que acrescentei é o próximo. Uma nuance, tal como a Cristina disse, que não representa nenhuma das instituições nestas conversas, nem eu. Tá bem? Nem a Universidade de Porto, nem a Comissão, nem coisa nenhuma. São opiniões minhas e pessoais, não significa que sejam coincidentes com das instituições que eu represento. Portanto, trata-se de avaliações de impacto sobre a privacidade do titular dos dados. Ou seja, a avaliação de risco não tem a ver com o negócio, que o RGPD nos põe, não tem a ver com o negócio, nem com a continuidade do negócio, tem a ver com esse paradigma que é o impacto sobre esse direito fundamental, que é a privacidade no titular dos dados. O único que eu acrescentei foi este, ao Cristina, e fui buscar de propósito, que é recente, da Autoridade de Proteção de Dados Espanhola, e na banca. Deve conhecer este muito bem, o documento é extenso. E porquê é que eu fui buscar este e acrescentar este? Por causa daquilo que a Cristina comentou,
de se na avaliação de impacto devíamos considerar só aquilo que é o impacto na privacidade ou devíamos ter também o benefício e de alguma forma ter um trade-off entre o impacto e o benefício e saber qual é o que prevalece. Este é o melhor exemplo e o melhor exemplo é dar-lhe já algumas coisas que se passaram. Por exemplo, quando alguém faz o profiling dos clientes, dos dados que tem através da internet, através das apps, isso tudo, e faz o profiling para definir produtos, serviços e através dos canais da empresa, novos produtos e novos serviços, eu ouço muitas vezes que isto é em benefício do titular dos dados, não é? Mas claramente, este é um daqueles temas onde o profiling, o regulamento, diz que os riscos são muito elevados. Porquê? Porque o impacto, quando mal usado, o impacto sobre a privacidade das pessoas pode ser realmente muito grande. Portanto, eu estou tentado à resposta de se devemos balancear os dois, não estou tentado, eu estou convencido que a resposta é não. Aquilo que nos pedem é o impacto sobre a privacidade das pessoas. Os benefícios, cabe-lhes a elas avaliar, conhecendo quais são os riscos, se querem aceitar o tratamento ou não, se querem dar o consentimento ou não. Portanto, este é o único slide extra que eu tenho, Cristina, peço desculpa, mas este é o melhor exemplo, até porque o exemplo vem da banca, é recente. A deliberação saiu há pouco tempo, 6 milhões de euros, é algo impactante. Mas já agora, o tipo de questões que trata esta deliberação da Autoridade de Proteção de Dados Espanhola é completamente transversal à sociedade. É aplicado ao CaixaBank, mas do ponto de vista de profiling, para definição de novos produtos e serviços, e não ter de forma transparente quais são todas as finalidades para o profiling, é transversal. Há muitas as operadoras de telecomunicações, o retalho, muita gente faz isto, o exemplo neste caso vem da banca, mas é transversal a vários outros. Ok, muito rapidamente, eu dei-me a mim mesmo 15 minutos e vou tentar cumpri-los. Nós estamos agora, mais recentemente, a acompanhar uma instituição, um organismo europeu. O regulamento que eles têm não é bem o Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados, é muito parecido, e a entidade supervisora é a EDPS. E relativamente a este tema, a EDPS tem um conjunto de guidelines. Eu percebo as dores da Cristina quando pede que o regulador português faça algo do género. Eu queria só mostrar o que é que o IDPS pôs cá fora, que de alguma forma podemos também tomar como nosso e ir beber aquilo que estas autoridades vão fazendo e vão pondo cá fora. O IDPS, do ponto de vista das instituições europeias, é muito assertivo e ajuda realmente imenso e tem várias... A documentação que põe cá fora é muito diversa e na prática, o processo de compliance, do ponto de vista das instituições europeias, tem estes 5 documentos que são essenciais: o registro de atividade de tratamentos, um compliance check, um risk screening, e vamos já falar sobre o risk screening, o threshold assessment e depois o privacy statement. Portanto, e na prática, do ponto de vista das necessidades do DPIA, o que é que nós temos? Temos um conjunto de checklists, ou seja, começamos por fazer o screening do risco, e estes são os documentos do IDPS mesmo. Tem uma lista de o que é que deve conduzir a um DPIA e tem também uma lista de o que é que não deve conduzir a um DPIA. E era isto que a Cristina estava a pedir, eu percebo e concordo consigo, mas podemos tentar ir buscar o que é que outros estão a fazer. Em particular, no assessment do threshold para a elaboração de um DPIA ou não, o que tem é um conjunto de situações com exemplos. E o que eles dizem às instituições europeias é que se tiver 2 cheques, ou seja, se cumprir 2 destes critérios, então o DPIA é obrigatório. Se só um cumprir, não significa que não tenha que fazer, significa que vai ter que fazer ele próprio uma avaliação, a instituição, e depois decidir, mas 2 garantidamente devem dar origem a uma avaliação de impacto sobre a privacidade. Ok, há algumas perguntas que foram feitas. Mais uma vez, esta é a minha opinião e a minha interpretação. Eu não sou jurista, para questões jurídicas peçam ao Alexandre ou à Cristina. Eu sou técnico, portanto, permitam que eu diga as neiras do ponto de vista jurídico. Qual é o papel do encarregado de proteção de dados na avaliação de impacto sobre a proteção de dados? Reparem, a minha interpretação é esta: se o encarregado de proteção de dados vai ter que dar um parecer sobre a avaliação de impacto de proteção de dados, não deve participar na sua elaboração, porque senão está a dar um parecer sobre o seu próprio trabalho. Portanto, se eu vou ter que dar um parecer sobre uma análise de risco, se fui eu que fiz essa análise de risco, então o parecer está enviesado por aquilo que eu fiz.
Portanto, eu acho que o papel do encarregado de proteção de dados é promover que as avaliações apareçam, ou seja, ter o critério de dizer, ok, este tratamento tem que dar origem a uma avaliação de impacto, tem que promover, eventualmente, dentro da sua equipa interna ou do ponto de vista externo, que lhe dá alguma maior independência naquilo que é a avaliação do risco, não é? E depois, no fim, tem que dar um parecer com base no documento que lhe é apresentado. Agora, competências necessárias para fazer uma boa avaliação de impacto sobre a privacidade. Alguém que saiba avaliar risco, é importante, experiência de avaliação de risco. Alguém do lado dos sistemas de informação, arquitetura de tecnologias de informação e de sistemas. Alguém do lado da segurança de informação. Alguém com experiência em privacidade e proteção de dados. Alguém do legal. Claramente, o legal aqui é um aspecto muito importante. E depois, quando temos um ecossistema com 5 profissionais de conhecimentos distintos, nós temos que ter alguém que gira isto tudo. Eventualmente, pode ser este o papel do encarregado de proteção de dados, fazer só aqui um bocadinho de gestão de projeto, mas na prática são estas as competências essenciais para a elaboração de uma avaliação de impacto sobre a privacidade. Tanto pode ser interno, ou seja, a avaliação de impacto pode ser feita internamente pela instituição, pode ser feita externamente, pode ser um modelo híbrido, na minha opinião é aquele que melhor consegue resolver o problema, porque há sempre um conjunto de conhecimento interno que é importante para a avaliação de impacto, mas também ter alguma opinião externa permite-lhe esse grau de independência na definição do risco. Posto isto, eu vou parar só um bocadinho, então vamos ver o que é uma avaliação de impacto sobre a privacidade. E vou buscar aqui um documento. Eu fui buscar uma deliberação da CNPD de 2017. Aquilo que estou a projetar, penso que estamos a ver isso, certo? Correto, estamos. Uma deliberação de 2017. Isto tem a ver com a morada única digital. Era um projeto que o Governo queria implementar, em que na prática nós podemos registar o nosso correio eletrónico, morada digital, e toda a comunicação com os organismos do Estado seria e será e é feito via esta morada única digital. E, portanto, o Governo, o organismo, o Ministério competente, neste caso foi a AMA, pediu, o Gabinete da Presidência da Modernização Administrativa pediu um parecer à CNPD, e o parecer da CNPD tipicamente era sempre uma avaliação de impacto sobre a privacidade. Eu sublinhei aqui algumas coisas, objetos distintos. O que é que são objetos distintos? É eu registar o meu correio e depois dizer que realmente quero usar. Registar-me no projeto e depois usar o projeto. São objetos distintos. Um é o enrollment, o registro no projeto. O outro objeto é realmente eu posso registar-me sem nunca usufruir do projeto. Portanto, o que a CNPD dizia era mais do que uma finalidade, portanto, havia um conjunto de tratamentos de dados pessoais com funcionalidades interligadas. Eu, para usufruir do projeto, tenho que me registar no projeto, portanto, está interligado. Depois fala, é revelador, ou seja, se eu tivesse todos os organismos da administração pública a mandar-me as notificações e toda a interação para aquele correio eletrónico, a agregação de todas estas notificações revelava muito daquilo que era a minha vida íntima e privada, portanto, o tipo de dados, a característica profiling, e se vocês lerem isto, aqui pede uma avaliação de impacto, depois o que diz é que o projeto prevê a criação de um sistema de informação sem que o mesmo esteja descrito de modo detalhado, portanto, o que está a dizer é que as características do sistema de informação são essenciais para se poder fazer a avaliação de impacto, e sem isto a CNPD não o conseguia fazer. Mais, a criação deste sistema se proceda a uma cuidadosa ponderação dos riscos envolvidos e se adotem soluções capazes de os minimizar. Aquilo é um comentário meu mesmo, decorre que a CNPD não se opõe a esta situação, mas afirma que tal deve ser precedido de uma avaliação de cuidado aos riscos de privacidade com eventuais medidas de mitigação do risco. Medidas para mitigar o risco, fundamento para o tratamento. Se vocês lerem isto e forem procurar, está ali o processo, eu vou pôr isto um bocadinho maior, e se forem procurar qualquer outra deliberação, na prática, aquilo que a CNPD fazia antes de 2018 era uma avaliação de impacto sobre a privacidade. As instituições submetiam ao projeto e a CNPD dizia, aqui tem este risco, vai ter que fazer isto, aqui tem este risco, vai ter que fazer isto. E qual é o problema na minha ótica? O problema é que este conjunto de competências que é preciso para fazer uma avaliação de impacto estava no regulador e o mercado não as tinha. E, portanto, nós ainda navegamos este mar muito atribulado,
que é as competências e, tipicamente, a atribuição que estava no regulador, o mercado não a tinha. Nem as instituições tinham competências internas para o fazer. Aliás, sempre que vem a perspectiva da análise de risco, vem completamente enviesada relativamente ao que tinha. Agora, do ponto de vista metodológico, e muito rapidamente do ponto de vista metodológico, quando é que deve começar a avaliação de impacto sobre a privacidade? E já tive algumas discussões com alguns EPDs sobre isto, e não percebo como é que não possam ter esta opinião, não significa que eu tenha que estar certo, mas na minha opinião, a avaliação de impacto sobre a privacidade tem que começar no desenho do projeto. Porque se eu fizer uma avaliação de impacto sobre a privacidade no fim, quando o projeto estiver implementado, e houver risco, e as medidas mitigadoras tiverem que voltar à raiz, voltar ao estaca zero do projeto, o preço para a instituição é muito mais elevado. Alguns projetos em que já tivemos, nós participamos na elaboração do caderno de encargos. Ou seja, na elaboração do caderno de encargos, tinha já um conjunto de requisitos técnicos que faziam com que, quando tivesse que estar concluída a avaliação de impacto sobre a privacidade, nós já tínhamos garantias que o risco ia estar mitigado. Porquê? Porque as medidas mitigadoras do risco estavam no caderno de encargos. Ora, se nós nos pusermos no caderno de encargos logo à cabeça, nós vamos pagar uma fatura muito grande nestes projetos. O exemplo mais comum nos tempos de pandemia são os sistemas biométricos faciais. Pergunta básica: onde é que estão os dados? Na cloud, num país terceiro, ou estão na instituição? Ou seja, onde é que estão os meus pontos da biometria facial? Se estiverem na instituição, o risco é um determinado. Se estiverem na cloud, o risco é completamente diferente. Ora, se nós pusermos no caderno de encargos que um dos requisitos é que tem que estar in-house, já temos este problema resolvido, não vamos ter que andar a falar com o fornecedor que aquilo que nos está por dentro de casa não era bem aquilo que nós queríamos, porque o EPD chegou agora e disse-nos que isto não é possível, porque o risco é elevado. Portanto, o envolvimento do encarregado de proteção de dados, desde o desenho dos projetos, é essencial sob o risco de andarmos aqui a criar mesmo um grande problema. Portanto, tratamento em pré-desenvolvimento tem que estar logo o encarregado de proteção de dados envolvido, foco na licitude e princípios gerais de tratamento, ou seja, aqui uma componente jurídica muito grande, levantamento de cenários de risco hipotéticos para depois tentarmos ver as medidas. À medida que o projeto vai sendo desenvolvido, começar já a ter uma avaliação de impacto parcial, valida os requisitos funcionais do tratamento, valida os processos de proteção de dados e parte da avaliação do risco já com alguma evidência. E depois, quando o projeto chegar ao fim, temos um DPIA completo e podemos tomar a decisão se queremos submetê-lo a consulta prévia ou não submetê-lo a consulta prévia. Isto, tipicamente, são os passos da avaliação de impacto sobre a privacidade. Estou a chegar ao fim dos meus 15 minutos. Eu vou-me centrar na componente dos riscos, que era aquilo que eu vos dizia, que era o tema que eu mais gosto e o tema, eventualmente, o mais complicado do ponto de vista de proteção de dados. Os riscos não são só técnicos. Os riscos são riscos legais, princípio de minimização dos dados, têm a ver com processos também. Portanto, não são, ou seja, nós não vamos entregar a gestão de risco ao nosso departamento de sistemas de informação, porque senão ficamos completamente mancos de alguns projetos. Eu vou projetar aqui uma outra coisa, que é este software da CNIL. O software da CNIL é muito interessante para fazer avaliações de impacto sobre a privacidade, mas tem tanto de interessante como perigoso. E porquê? Porque ele não traz quais são os riscos para o projeto em causa. E os riscos podem ser vários. Se o meu projeto é uma app móvel que faz qualquer coisa, os riscos têm a ver com uma app móvel. Se o meu projeto é um sistema biométrico, os riscos são completamente distintos. Portanto, o que é que este software fez muitas vezes nas instituições? Deu uma falsa sensação de que se clicassem meia dúzia das coisas que aqui estão, já tinham identificado os riscos e o DPIA estava feito. E nada mais falacioso do que isso. Portanto, continuando aqui com a apresentação, eu vou-vos dar alguns exemplos. Isto é um exemplo de uma avaliação de impacto de privacidade que fizemos e tem a ver com videovigilância no espaço público. Portanto, podem ver ali que haviam 90 medidas de mitigação, ou seja, haviam propostas 90 medidas de mitigação para um sistema de videovigilância no espaço público. As tabelas de riscos foram identificados 272 riscos para um sistema de videovigilância no espaço público. Portanto, eu questiono-me se em software como este as pessoas puseram lá 272 riscos e com as medidas de mitigação para estes riscos. Mais uma vez, não são só riscos tecnológicos. Como podem ver aqui, tem a ver com processos, tem a ver com os trabalhadores.
Suponhamos que o uso ou a demonstração errada dos dispositivos e sistemas. Suponhamos que os trabalhadores que estão no sistema de videovigilância a ver começam a tirar fotografias ao painel ou ao video wall. Okay? É um risco. E nós vamos ter que mitigar esse risco. Suponhamos que eles, no computador, começam a fazer capturas de ecrã e gravam para uma pen USB. É um risco que temos que mitigar. Formas de mitigar. Bloquear a porta USB. Se ela não for útil naquele computador, nós bloqueamos aquela porta e impedimos que ele passe aquela informação para outros sistemas. Portanto, a avaliação de risco é algo que tem que ser realmente muito cuidada e o impacto é na privacidade das pessoas. Isto depois são aquelas tabelas, depois de tomar medidas para mitigar o risco, onde é que fica o risco residual e se ficam em zonas que nós achamos confortáveis ou não. E como podem ver, havia ali 245 riscos. O próximo slide, e penso que é dos últimos, ou quase o último, já cá estava, doutora Cristina, já cá estava este, não é para lhe responder, mas é interessante ter tocado neste ponto. Este é um projeto, é uma deliberação de ou 2020 ou 2021 já da CNPD, que foi uma encarregada de proteção de dados de um hospital a norte, que tinha um projeto que tratava dados de saúde, em que uma empresa dizia que já tinha uma autorização de 2010 da CNPD, que, portanto, podia fazer aquilo. A CNPD nem quis saber se mudou ou não o projeto. O que a CNPD veio dizer é que, com o desenvolvimento tecnológico, as técnicas de pseudonimização válidas em 2010 deixavam muito provavelmente de ser válidas, e falem mesmo em sistemas que se tornaram obsoletos, por exemplo, do hashing, o MD5, o SHA-1, foram quebrados. Portanto, a avaliação de risco tem que ser algo cíclico e contínuo. Não podemos, uma vez tendo uma avaliação de impacto feita, guardar aquilo numa pasta, num dossiê, e dizer está cumprido, está, o meu checkbox está feito, e daqui a 10 anos vou confiar no trabalho que fiz hoje. Não. E temos aqui um bom exemplo, também não nas minhas palavras, mas nas palavras do regulador, a dizer que tal não é possível acontecer. Portanto, isto são formas de mitigar o risco. Eu só vos queria mostrar mais uma coisa, e agora eu peço-vos desculpa estar aqui a fazer alguma publicidade ao trabalho que vou fazendo, mas isto é divertido e é aquilo que me diverte. Tem a ver com gestão de risco. O que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar automatizar a gestão de risco. Ou seja, suponhamos que nós usamos o Office nas nossas instalações. O que nós estamos a tentar automatizar é, sempre que aparece uma nova vulnerabilidade, e aqui há 83 alertas de problemas de segurança, nós termos isto de forma automática e dar ao encarregado de proteção de dados de forma automática quais são os alertas de segurança, quando é que eles apareceram, qual é o risco, e este é um score internacional já dado, de forma a que ele possa contactar os sistemas de informação ou possa contactar a assessoria técnica para resolver estes problemas. Tipicamente, os encarregados de proteção de dados têm equipas pequenas e aquilo que nós andamos a trabalhar, e andamos a trabalhar com algum enforcing e com muito gosto, porque é o tipo de coisas que nós gostamos, é tentar automatizar este processo de, sempre que aparecem novas vulnerabilidades, essencialmente em sistemas de informação, e agora estou a falar de sistemas de informação, automaticamente, quando ela aparece, no espaço de 24 horas, o encarregado de proteção de dados ter esta informação disponível, poder contactar os sistemas de informação e dizer, com base nisto, todos os tratamentos que estão assentes em cima deste sistema de informação, o risco subiu e eu quero voltar a ter o risco, portanto, vais ter que resolver este problema de forma a mitigarmos o risco. Portanto, parava aqui, Filipe, desculpa, estendi-me um bocadinho, mas este tema eu gosto mais dele. Não, de todo. Isto só prova que, de facto, e como nós também já esperávamos, o tema é tão apetecível e tão dado a reflexões e tem muito sumo, que nós, nem mesmo numa hora, e aliás já passámos uma hora, tocámos em todos os aspectos. Havia aqui outros pontos que nós já aflorámos em sessões anteriores e que nós hoje acabámos por nem tocar, como por exemplo, foi brevemente referido, o risco inerente às aplicações. E estas aplicações de subcontratantes, e este risco somos nós que o vamos fazer ou vamos solicitar aos nossos subcontratantes que o façam, e se eles apresentam uma matriz de risco e dizem, não, o risco é zero, isso é suficiente para nós, enquanto responsáveis de tratamento, identificarmos que, sim senhor, aquela avaliação de risco é suficiente. Portanto, isto há aqui uma quantidade de itens que deveriam ser, que têm necessariamente que ser esmiuçados. Nós, de facto, já vamos para lá da hora. Eu, de qualquer forma, como já é a nossa panágio, a ideia é designadamente ter aqui algumas intervenções. Não há ninguém com a mão levantada, mas há algumas perguntas, algumas questões que foram colocadas tanto no chat como no Q&A.
Há aqui uma primeira questão que foi colocada, que eu inclusive tive a oportunidade de dar a nota, que seria respondida ao vivo, e penso que tanto a Cristina como o Luís já tiveram a oportunidade de o referir, mas apenas para reiterar, o registro de atividades de tratamento acaba por ser o primeiro mapeamento das atividades de tratamento e, portanto, é o primeiro momento em que se identifica as características daquele tratamento, os agentes de risco, os ativos utilizados, os períodos de conservação, os eventuais, ou seja, a própria fundamentação para a realização do DPIA, se este mapeamento estiver feito de uma forma robusta, poderá ser esse mapeamento, esse registro de atividades de tratamento, a forma mais adequada de identificar a necessidade de fazer os DPIAs ou não. Claro que a maior parte das pessoas tem, num determinado momento, porque o tempo é sempre muito e as equipas são sempre muito curtas. Equipas, quando se tem uma equipa, regra geral, tenta-se encontrar templates, minutas, coisas que se possa rapidamente utilizar e que de alguma forma possa preencher de forma transversal, replicar alguns exemplos que vi e que se apliquem. Mais uma vez, isto tem sido dito ao longo destas várias sessões e praticamente, penso eu, todos os oradores o disseram e hoje também. Há aqui uma análise casuística, a Cristina referiu isso mesmo, não há chapa 5. Até porque o mesmo tratamento de dados, até possivelmente com a mesma tipologia de ferramenta, será diferente mediante a organização, mediante o tratamento e a finalidade, o tipo de armazenamento que aquela organização efetivamente faz. E, portanto, há aqui a necessidade sempre de analisar ponto a ponto. Vou aqui só a mais algumas questões para garantir que pelo menos temos esta interação. Há aqui uma primeira questão relativamente aos trabalhadores e a pergunta se são consideradas pessoas vulneráveis ou não. Isto, quer dizer, pessoas vulneráveis numa perspectiva de sensibilidade, quer dizer, dentro dos trabalhadores há pessoas vulneráveis. Os trabalhadores poderão ser ou não vulneráveis perante o seu empregador, se houver aqui um desequilíbrio de poder suficientemente grande e que não esteja salvaguardado os direitos desses trabalhadores. Mas eu diria, como o Luís diz e bem, para a componente jurídica, eu passaria ou para a Cristina ou para o Alexandre. Não sei se quererão comentar. Numa situação destas, a categoria de pessoas vulneráveis não é uma categoria técnico-jurídica, digamos assim, é uma categoria que pode ser utilizada em termos de terminologia e atendendo ao acesso à informação pessoal do trabalhador que existe, muitas vezes relativa a informação sensível, como áreas de saúde ou áreas de outra natureza coberta pelo artigo 9º, número 1, eu diria que sim, que há aí uma informação com essa caracterização. Certo. Obrigado, Alexandre. Vou avançando. Aqui algumas outras questões / comentários relativamente ao encarregado de proteção de dados ser responsável ou não pela realização dos DPIAs, ou ser responsável por emitir o parecer relativamente aos DPIAs e, portanto, a elaboração dos DPIAs é do responsável de tratamento, não necessariamente do DPO. Eu acho que as questões se levantam mais uma vez primeiro, ainda é tudo relativamente recente, 3 anos, não se poderá dizer que é um tempo ainda já muito vasto, mas para além disso, acho que acima de tudo o maior obstáculo acaba por ser a falta de recursos, a falta de tempo e a necessidade que muitas vezes os responsáveis de tratamento têm de identificar alguém que o faça e, portanto, nomeiam um DPO e confiam-lhe, encarregam e exigem que o DPO seja o Holy Grail da conformidade com o RGPD sem perceber a função, e aí não é o problema do DPO, regra geral é das empresas e do responsável de tratamento, portanto muitas vezes da administração, que não percebe qual é que é o papel do EPD ou do DPO, e depois o próprio DPO com uma perspectiva, seja, parece-me a mim e dos contactos que tenho tido, seja numa perspectiva muito solícita de demonstrar trabalho feito, bem como para garantir que não deixa ao acaso questões de conformidade, acaba por assumir responsabilidades que intrinsecamente acabam ou poderão não ser as suas, que acabam por fazer o que alguém já comentou,
portanto, elabora as avaliações de risco, dá os seus pareceres, faz uma avaliação e acaba por ser o one-man show. Isto numa perspectiva, inclusive, de conformidade e até de garantia de medidas de controle relativamente às lacunas de conformidade, oportunidades de melhoria identificadas, acaba por ser um contrassenso. Eu não sei, Cristina, se calhar passava-lhe assim como... Obrigada, Filipe. Eu aí gostava de dizer o seguinte: tenho tentado, enfim, quanto a essa matéria, de facto que a fronteira entre as responsabilidades e o que é que cada um deve e pode fazer esteja de facto definido. Não é fácil, de facto, e sobretudo quando, supostamente por ser DPO, tenho a obrigação de ter aqui um conhecimento e uma formação específica superior relativamente aos outros colaboradores da casa que asseguram tratamentos de dados. O que é que tem sido feito, mas que eu sinto de uma forma transversal que carece de continuar a ser feito? Muita formação nesta matéria. E formação, primeiro começou por ser teórica, no sentido de explicar os conceitos, explicar o RGPD, explicar aquilo que é a avaliação de impacto, explicar critérios interpretativos. Há direções, sobretudo numa casa tão grande quanto esta, há direções com apetências diferentes também para estudar matérias que não são o business as usual que cada uma destas direções prossegue. Também coincidiu no tempo uma certa transformação digital das organizações, e claro que o contexto pandémico acelerou aqui muito do relacionamento à distância, e a resposta interna a ser feita à distância acelerou aqui também este processo. Mas fomos aprendendo a fazer de pias, digamos assim, com exemplos anteriores, e fomos refinando, fomos sendo mais exigentes connosco próprios, e tenho tentado que as direções responsáveis pelo tratamento, no fundo, interiorizem esta cultura de risco, de não só fazer de pias, mas relativamente aos que já fizemos, fazer a sua revisão periódica, porque o risco, de facto, não é estático, é um risco que não é, digamos assim, que não se insere na lógica de risco bancário puro e duro, com aquela taxonomia e com aquela gestão que é regulamentada para a atividade bancária. Mas naturalmente que sinto sempre essa, não é pressão no sentido negativo, as pessoas procuram-me também, às vezes antes mesmo de fazer a análise, para esclarecimento daquilo que vão preencher, se estão a preencher na ótica certa. E, portanto, também para vos dizer que, da minha parte, mesmo invadindo, entre aspas, áreas que não são rigorosamente as do DPO, tenho procurado, a propósito do desenho de cada projeto, e como o Luís falava há pouco, na concepção do próprio projeto, muitas vezes ir ler matérias que não têm nada a ver com proteção de dados, mas que têm a ver com o próprio tratamento, com as novas tecnologias que se vão utilizar naquele tratamento, para perceber o mindset do responsável pelo tratamento e poder logo à cabeça no desenho. Vou a muitas reuniões que muitas vezes é um investimento de tempo com uma rentabilidade muito escassa, mas é para perceber a linguagem, para perceber o que é que eles querem, para logo desde o início ir dizendo: alto, temos aqui uma red flag para a proteção de dados, porque não se pode ir por este caminho, mas se calhar não indo por este pode-se ir por um outro alternativo, e que esse outro alternativo, que não era o inicialmente previsto pelo responsável pelo tratamento, não oferece problemas em matéria de conformidade. Agora, às vezes sinto-me aqui, porque eu sou jurista de formação, não é? Às vezes sinto-me aqui a pisar areia movediça, porque naturalmente, Luís, não tenho
as competências técnicas todas, nem sequer na minha pequeníssima equipa, mas muito valiosa, nem sequer temos as competências técnicas necessárias para fazer uma avaliação de risco com todos os 100%, com aquelas capacidades técnicas, mas também já estou um pouco mais pacificada comigo mesma, porque acho que não há no mercado esses profissionais, não é? Naturalmente que dou o melhor que posso e sei em cada momento, sempre vontade de aprender, e é isso que estou aqui a fazer convosco também, além de ser sempre um gosto ouvi-los, e aprendo sempre imenso, mas quer dizer, é sempre pelo menos esta abertura para aprender mais, aprender com os próprios erros, para a próxima fazer melhor e evitar. Agora, é sempre, de facto, não há terreno sólido debaixo do pé. Claro que sim, claro que sim. Obrigado, Cristina. Inclusive, há aqui um comentário da Sara Silva, que é no sentido, portanto, de concordar de que é extraordinariamente importante estar presente nas reuniões das áreas de negócio e departamentais, que é muito importante, obviamente, para o DPO, para ter um conhecimento holístico da organização e ter uma noção das necessidades de negócio. Nós estamos agora a finalizar. E é só dar aqui mais, portanto, voz aqui a uma das perguntas colocadas para sim, penso eu, para finalizarmos. Portanto, diz a Catarina Araújo, muitas vezes o DPO não tem conhecimento de novas atividades de tratamento ou de novas formas de tratamento que podem implicar a realização de PIAs. Qual poderá ser o circuito de comunicação para que o DPO possa recomendar de PIAs? Eu diria, aqui entra um pouco a componente de gestão do sistema integrado, seja alterações a atividades que já estejam a ocorrer e que possam constar de um processo de gestão de alterações, se a organização o tiver, ou a própria, no próprio desenho no âmbito do Privacy by Design e Privacy by Default, estarem instituídos mecanismos em que qualquer novo sistema, novo tratamento, nova aplicação pressupõe uma partilha de informação a um conjunto de interlocutores, designadamente um dos quais necessariamente o DPO. Não sei, Luís, se tens aqui uma resposta mais estruturada em relação a esta questão. Aqui eu diria que aquilo que a Cristina estava a dizer e que ela está a fazer, e na minha opinião muito bem, que é o awareness de formação, ou seja, fazer chegar às pessoas exatamente qual é o quadro legal em que vivemos à data de hoje, e tem que ter instruções de trabalho, tem que ter procedimentos bem definidos, exatamente para na criação de novos tratamentos, ou seja, quando aparece um novo projeto e envolver o encarregado de proteção de dados. Filipe, como penso que é a última vez, deixa-me só dizer aqui uma coisa ao Pedro Santos. O Pedro Santos falava em que quem lhe paga é a instituição e não o titular dos dados. Eu percebo o seu argumento, Pedro, mas deixa-me dizer-lhe assim o que é que se passou em Espanha no último mês. 6 milhões ao CaixaBank, 5 milhões ao BBVA e 8,15 à Vodafone de Espanha. Eu acho que os DPOs, se tivessem dado os pareceres certos, e provavelmente até deram, a instituição é que nos seguiu, estava a proteger a instituição. Ao proteger o titular dos dados, estava a proteger a instituição. O risco financeiro é brutal. Essa foi das grandes novidades do RGPD, foi tornar isto naquilo onde mais dói às instituições, que é no risco financeiro. E permitam-me já agora, Filipe, eu esta tenho que comentar, peço desculpa. Força, claro. Que é mesmo isso, quer dizer, é que eu venho, antes desta função, eu venho do compliance. E acho que foi um ótimo, digamos assim, um ótimo endurance para a função de DPO, porque também no compliance a função tem que ser exercida com independência e autonomia, e é disto mesmo, nós somos a consciência do órgão de administração. O nosso papel, de facto, é muito incómodo, é muito difícil de exercer, porque é a primeira das funções que o RGPD nos atribui, é informar e prestar aconselhamento ao órgão de administração. Portanto, nós temos que ser o grilo falante na consciência do órgão de administração. É um papel ingrato, é um papel que é preciso, de facto, estarmos muito bem connosco próprios. Muitas vezes custa-nos pessoalmente fazê-lo, mas esse é o nosso trabalho. Porque a administração compete tomar decisões, mas não é tomar decisões acriticamente.
é tomar decisões informadamente. E somos nós, DPOs, que temos esse conhecimento e, além do conhecimento, a missão legal de prestar esse conhecimento a quem nos nomeou. Não é um papel fácil, não é um papel para todos, mas é daí que vem a força das organizações. É preciso termos isso bem presente todos os dias, nas pressões ou outra forma que queiram chamar, às dificuldades diárias no exercício da função. Mas eu diria que a nossa função é mais simples do que tomar decisões, mas nós temos a missão de contribuir para que quem toma decisões esteja esclarecido sobre aquilo que vai decidir. Eu achei graça à forma como sequencialmente está a evoluir esta matéria do Luís, depois da Cristina, e aqui o que me parece interessante, até do ponto de vista jurídico, é estudar a figura do encarregado de proteção de dados como tendo uma natureza não só privada, que é um elemento da organização e, como diz aqui o Pedro Santos, é referência ao patrão e a quem paga o salário, mas tem uma função também pública. Há aqui um elemento público, há aqui um elemento de interesse público na figura do encarregado de proteção de dados. Por isso, considerei muito interessante o modo como, nas últimas decisões que foram tomadas pela autoridade, pela Agência Espanhola de Proteção de Dados, o Luís referiu logo o que é que não foi cumprido, que implicou um custo para a instituição e que implicou, evidentemente, também um custo para os titulares dos dados pessoais, por não ter sido cumpridas as regras tal como serão determinadas. Portanto, é apenas isto que, para quem gosta de estudar estes assuntos e para quem tem que responder a matérias concretas relativamente à posição do encarregado de proteção de dados, nós não o podemos ver apenas como uma figura de caráter privado, mas ele tem uma função de interesse público e tem uma função pública que me parece óbvia, atendendo àquilo que sucedeu no modelo, na mudança do sistema de supervisão. Ou seja, deixámos de ter a autoridade de controlo a fazer estes processos que o Luís nos apresentou do documento da morada digital e agora é dentro da própria organização que isto se realiza. E, portanto, o componente privada e pública na figura do DPO parece-me fundamental para chegarmos a boas conclusões e a saber bem o que é que se pode esperar de um DPO. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luís. Obrigado, Cristina. Só em jeito de comentário gracioso, regra geral, quando alguém me diz que foi indigitado ou nomeado como encarregado de proteção de dados, eu tenho, regra geral, duas mensagens. Uma é de parabéns e a outra é de boa sorte. Boa sorte. Exatamente, porque se aplica perfeitamente. Eu costumo jocosamente referir isto. Deixa-me só dizer 30 segundos. Claro. Do Porto, falaram-me nisso e eu disse, a minha resposta foi só se fosse doido na Universidade do Porto. Depois acabei por aceitar porque o desafio era completamente diferente. Mas na Universidade do Porto a minha resposta é só se fosse doido. Pois, não, mas ainda bem, e digo isto agora sim, mas genuinamente, ainda bem que há doidos que assumem essa responsabilidade e que gostam obviamente de desbravar terreno ainda por explorar, porque de facto há aqui muito para ir avançando. Estamos a terminar 1h30 de discussão. Tivemos cerca de 90 participantes durante praticamente o webinar inteiro. Neste momento estamos acima dos 70 e 74, 75 sensivelmente, o que significa que foi um webinar interessante. Chama a atenção para temas das próximas sessões, designadamente a componente das sanções, o quadro sancionatório, o profiling. Eventualmente até poderá ser interessante também discutir aqui o enquadramento dos códigos de conduta e penso eu que num determinado momento poderá ser interessante discutir o papel do DPO, de que forma é que tem sido acompanhado, tem o apoio, tem o reconhecimento, etc. E portanto há muito aqui de facto para discutir. Isso e o reporte, Pedro, Filipe, isso claro. E o reporte aqui na organização onde é que deve estar o DPO. Eu acho que é muito interessante. Certo, em termos de modelo de governança, sim, faz agora todo sentido. São mesmo mais 30 segundos, na estrutura orgânica da CNPD está ao nível do fiscal único. É um órgão independente ao nível do fiscal único e eu achei mesmo interessante a forma como resolveram esse problema no regulador.
Certo. Obrigado, Luís. Uma vez mais, um obrigado especial à Cristina por ser juntada a nós nesta nossa sessão. Esperemos poder contar consigo em sessões seguintes como interveniente, como oradora, e se eventualmente considerar algum dos temas pertinentes, esteja à vontade para sugerir. Obrigado, Alexandre, obrigado, Luís, e obrigado a todos os que estiveram do outro lado a ouvir e a interagir. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. foi um gosto da minha Boa parte. tarde. Obrigada. Um abraço a todos. Fiquem bem.